Era um sábado à tarde tranquilo. A data era 20 de janeiro de 1996. Na pequena e pacata cidade de Varginha, aninhada no coração de Minas Gerais, a vida seguia em um ritmo familiar e suave. Crianças brincavam nas ruas, vizinhos trocavam gentilezas sobre as cercas, e as nuvens de chuva de verão se acumulavam, prometendo um breve alívio do calor da tarde. Ninguém poderia prever que este dia comum logo seria gravado nos anais da ufologia global. Não começou com um estrondo, mas com um grito aterrorizado que ecoaria pelas décadas. 3 jovens mulheres voltavam para casa, pegando um atalho bem conhecido por um terreno baldio. Seus nomes eram Liliane e Valquíria Silva, e a amiga delas, Kátia Andrade Xavier. A jornada delas foi abruptamente e horrivelmente interrompida. Elas se depararam com algo que desafiava toda a lógica. Algo tão profundamente estranho que parecia ter saído das páginas de um pesadelo. Correndo por suas vidas, com os rostos pálidos de terror, elas chegaram em casa com uma história que parecia impossível. Elas disseram às suas famílias que tinham visto o diabo, mas o que elas realmente encontraram naquela tarde desencadearia um dos casos de OVNIs mais significativos e bem documentados da história moderna, chocando o Brasil e o mundo. Mas a história que abalou Varginha não começou no dia 20 de janeiro. Ela teve seu prelúdio uma semana antes, sob um céu estrelado e uma noite sem lua. Era 13 de janeiro. O piloto Carlos de Souza, um homem acostumado a observar os céus, dirigia seu carro pela sinuosa rodovia Fernão Dias, a principal artéria que liga São Paulo a Belo Horizonte. A viagem era rotineira, a estrada, familiar, mas o que ele estava prestes a testemunhar mudaria tudo. De repente, uma forma escura e massiva cortou o céu. Era um objeto grande e alongado, com a aparência de um submarino ou um charuto, descendo em um ângulo acentuado. Não havia som de motores, nenhum rugido de propulsão, apenas um silêncio fantasmagórico. O objeto parecia avariado, movendo-se de forma instável, como uma folha caindo, mas com a massa de um veículo pesado. Deixava um rastro de fumaça ou vapor, um sinal visível de sua agonia silenciosa. A curiosidade profissional de Carlos, afiada por anos de voo, superou qualquer medo. Ele não podia simplesmente ignorar o que viu. Mantendo os olhos fixos no ponto onde o objeto desapareceu atrás das colinas, ele tomou uma decisão impulsiva: sair da rodovia e seguir a trajetória da queda. Ele precisava entender o que era aquilo. A busca o levou por estradas de terra até uma fazenda isolada. Ali, espalhados por uma clareira, estavam os destroços. Não eram restos de um avião convencional. Eram fragmentos de um metal leve, como papel alumínio, mas incrivelmente resistente. Carlos recolheu uma amostra. Ao amassá-la, a peça metálica retornava instantaneamente à sua forma original, sem qualquer vinco ou marca. Era um material com memória de forma, uma tecnologia que ele jamais vira. Sua descoberta solitária foi abruptamente interrompida. Em um tempo surpreendentemente curto, o som de motores pesados quebrou o silêncio da noite. Faróis potentes varreram o campo. Uma operação militar massiva, com caminhões e dezenas de soldados, chegou ao local. Eles se moveram com uma eficiência assustadora, isolando a área, recolhendo cada pedaço dos destroços e confiscando a amostra que Carlos havia encontrado. A mensagem era clara: esqueça o que viu. Uma semana se passou. O incidente na rodovia parecia um evento isolado. Mas na madrugada do dia 20 de janeiro, a poucos quilômetros dali, os fazendeiros Eurico e Oralina de Freitas foram acordados por um som perturbador. Não era um motor, mas uma agitação incomum em seus animais. O gado mugia, os cães latiam sem parar. Havia um pânico no ar que eles nunca haviam sentido. Da janela de sua casa, eles viram a causa do tumulto. Pairando a menos de 5 metros do chão, sobre seu pasto, estava um artefato silencioso e fusiforme,
do tamanho de um micro-ônibus. O objeto emitia um zumbido baixo e estava envolto em uma névoa densa e artificial que parecia emanar de sua estrutura. A cena era surreal, uma invasão tecnológica no coração do campo. Por quase 1 hora, o casal observou, paralisado. O objeto permaneceu imóvel, como se estivesse escaneando a área. Então, tão silenciosamente quanto apareceu, ele começou a se mover. Deslizando em baixa altitude, seguiu lentamente em direção à cidade de Varginha, como se procurasse por algo, ou, talvez, por alguém que havia se perdido. A manhã chegou, e com ela, a primeira chamada oficial. Horas depois do avistamento na fazenda, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu um chamado urgente de moradores do bairro Jardim Andere. A solicitação não era para um incêndio ou um acidente, mas para capturar um animal estranho e assustado, visto agachado em um terreno baldio. Uma equipe de 4 bombeiros foi despachada. Ao se aproximarem do local indicado, um odor forte e penetrante dominou o ar. Um cheiro químico, como amônia. Era tão intenso que causava ardência nos olhos e náuseas. A vegetação rasteira à frente se movia, indicando que algo estava escondido ali. A tensão era palpável. Pelo rádio, eles comunicavam a situação incomum. Com cautela, eles avançaram e encurralaram a criatura contra um muro. Não era um animal conhecido. Era pequena, com cerca de 1,5 metros de altura, de pele marrom e oleosa, e grandes olhos vermelhos. Parecia frágil, encolhida e aterrorizada. Não ofereceu resistência. Usando uma rede, os bombeiros realizaram a captura mais estranha de suas carreiras. Foi rápido, clínico e profundamente perturbador. Antes mesmo que pudessem retornar à base, o exército apareceu, interceptando a equipe. A criatura foi transferida para uma caixa de madeira, que imediatamente começou a emitir um zumbido baixo e a vibrar. A ordem para os bombeiros foi inequívoca. Silêncio absoluto sobre o ocorrido. Eles não haviam capturado um animal. Eles haviam capturado um náufrago. A primeira captura estava completa, e a caçada em Varginha havia apenas começado. Eram 3:30 da tarde de um sábado, 20 de janeiro de 1996. O evento que definiria para sempre o caso Varginha estava prestes a acontecer. As irmãs Liliane e Valquíria Silva, de 16 e 14 anos, e sua amiga Kátia Xavier, de 22, voltavam do trabalho para casa. Para encurtar o caminho, elas pegaram o atalho de sempre, um terreno baldio que ligava a rua Benevenuto Braz Vieira à Avenida Dr. José de Rezende Pinto. Era uma rotina, um caminho percorrido centenas de vezes sem incidentes. Mas naquele dia, a normalidade seria quebrada de forma irrevogável. Ao entrarem no terreno, Kátia, que ia na frente, parou abruptamente. As outras duas, confusas, pararam logo atrás. E então, elas viram. A apenas 7 metros de distância, agachado junto a um muro de oficina, estava um ser que não pertencia a este mundo. Não era um animal, não era uma pessoa. Estava em uma posição vulnerável, quase fetal, com os braços entre as pernas, como se estivesse com frio, dor ou medo. Parecia não ter notado a presença delas, ou talvez estivesse fraco demais para reagir. A descrição que dariam mais tarde, repetida incansavelmente sob hipnose e em entrevistas, era assustadoramente consistente. A pele era marrom escura, com uma textura lisa e oleosa, como se estivesse coberta por uma graxa fina. Veias vermelhas e grossas saltavam em seu pescoço e ombros. A cabeça era desproporcionalmente grande, em formato de gota, com 3 protuberâncias distintas no topo, lembrando chifres. Não tinha cabelo, nem orelhas ou nariz visíveis, apenas pequenos orifícios. Mas o que mais as marcou foram os olhos. Enormes, amendoados, sem pálpebras ou pupilas, de um vermelho vivo e profundo. E nesses olhos, elas viram uma expressão que as assombraria para sempre. Uma mistura de tristeza, pânico e súplica. Um forte e nauseante cheiro de amônia pairava no ar,
tornando a cena ainda mais bizarra e real. Por um instante que pareceu uma eternidade, as 4 ficaram imóveis. As meninas, paralisadas pelo terror e pela incredulidade. A criatura, imóvel em sua posição de sofrimento. O feitiço foi quebrado quando a mãe de Liliane e Valquíria, que as esperava em casa, gritou da janela, perguntando pela demora. O som familiar foi o gatilho. O pânico tomou conta e elas correram, gritando histericamente sem olhar para trás. O grito delas não foi apenas um desabafo de medo, foi o alarme que alertou o bairro, a cidade e, em breve, o mundo. Ao chegarem em casa, em completo estado de choque, mal conseguiam falar. Tremendo e chorando, a história que contaram a mãe, Luísa Helena, era fragmentada, mas consistente, detalhada e aterrorizante. Elas não tinham a menor dúvida do que viram. Não era uma brincadeira, não era um delírio. A convicção e o pavor genuíno em seus rostos eram inegáveis. Cerca de 40 minutos depois, a mãe, Luísa, tomou coragem e foi até o terreno baldio para verificar a história. O local estava vazio, a criatura havia sumido, mas a prova de que algo estranho acontecera estava lá, indelével. O cheiro insuportável de amônia ainda impregnava o ar, e no chão de terra úmida, ela encontrou pegadas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Marcas grandes, com 2 dedos longos e um calcanhar redondo, formando um V. A vegetação ao redor estava amassada, exatamente onde as meninas disseram que a criatura estava agachada. A evidência física corroborava o relato inacreditável. Enquanto a notícia do avistamento começava a se espalhar pelo bairro, a operação secreta, já em andamento desde a madrugada, entrava em uma nova fase. Naquela mesma noite, uma ala inteira do Hospital Regional de Varginha foi subitamente evacuada. A desculpa oficial, comunicada apressadamente aos funcionários e pacientes. Um vazamento químico perigoso e imprevisível. Uma cortina de fumaça para ocultar uma verdade ainda mais alarmante. Pelos corredores, agora silenciosos, uma das criaturas capturadas, gravemente ferida durante a operação dos bombeiros, foi levada para uma sala de cirurgia isolada. A equipe médica de plantão foi coagida a cooperar, cercada por militares armados. Sob ameaças veladas e ordens diretas, foram forçados a prestar assistência à entidade desconhecida, jurando silêncio absoluto sobre o que viram e fizeram naquela noite. Horas antes, durante a captura de uma segunda criatura, que ocorria sob uma chuva torrencial em outro ponto da cidade, o policial militar Marco Eli Xerezi, um jovem de apenas 23 anos, participou da operação. No calor do momento, ele teve contato direto com o ser, manuseando-o sem luvas de proteção. Um contato breve, mas que se provaria fatal, selando seu destino de forma trágica e misteriosa. A operação em Varginha durou pouco mais de 48 horas. 2 dias depois do avistamento das meninas, um comboio noturno de 3 caminhões do Exército deixou a cidade em sigilo. A bordo, a carga mais secreta da história militar brasileira. As criaturas, as vivas e a que morreu no hospital, foram transportadas para a Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, e depois para uma base militar em Campinas, São Paulo. Lá, elas desapareceram para sempre, engolidas pelos porões do sigilo governamental, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e vidas mudadas para sempre. A consequência mais trágica do caso Varginha recaiu sobre o policial militar Marco Eli Xerezi. Semanas após o contato direto com uma das criaturas capturadas, ele adoeceu misteriosamente. O que começou como uma dor localizada no ombro, no ponto exato onde ele teria tocado o ser, evoluiu rapidamente para uma infecção generalizada, rara e devastadoramente agressiva. Os médicos se viram impotentes. Antibióticos, tratamentos de ponta, nada surtia efeito. A infecção, de origem desconhecida, parecia imune a qualquer intervenção médica. Seu corpo foi consumido por uma força invisível e implacável. Em menos de um mês,
No dia 15 de fevereiro de 1996, o jovem policial de 23 anos faleceu. A causa oficial da morte foi registrada como uma infecção bacteriana generalizada. Mas para sua família, a verdade era outra. Eles sempre sustentaram que a morte de Marco não foi um acaso, mas uma queima de arquivo. Uma forma de silenciar uma testemunha que sabia demais, que teve contato físico com o inexplicável. A dor da perda foi agravada pela suspeita de um encobrimento. A resposta oficial veio em 1997, com a conclusão do Inquérito Policial Militar, o IPM. O relatório foi categórico e buscou encerrar todas as especulações. Segundo a versão militar, não houve nave, não houve alienígena. As meninas Kátia e Liliane teriam visto, na verdade, um cidadão local com problemas mentais, conhecido como Mudinho, agachado junto a um muro. A criatura capturada pelos bombeiros? Um animal selvagem, possivelmente um macaco ou um cão doente. E a morte do policial Xerezi? Uma trágica coincidência, sem qualquer relação com os eventos daquele dia. O caso foi oficialmente encerrado, e seus detalhes, arquivados sob sigilo. Por quase 3 décadas, essa foi a narrativa que prevaleceu. A verdade oficial, protegida por documentos carimbados e pelo silêncio das instituições. Qualquer questionamento era relegado ao campo da fantasia. Até que, em 2022, em uma coletiva de imprensa internacional que chocou a comunidade ufológica, uma nova testemunha de peso quebrou o pacto de silêncio. O neurologista Dr. Ítalo Venturelli, um profissional respeitado, decidiu falar. Ele estava de plantão no Hospital Regional de Varginha naquela noite fatídica de janeiro de 1996. Ele confirmou ter participado do atendimento à criatura. Sua descrição era precisa e perturbadora. Um ser com uma cabeça grande em formato de gota, sem cabelos, com uma pele marrom e oleosa, e grandes olhos de um tom lilás que não piscavam. Venturelli descreveu um ser que, apesar da aparência estranha, parecia tranquilo, quase dócil, mas profundamente assustado. Uma criatura viva, biológica, que estava sendo examinada em um hospital humano. E então, veio a revelação mais bombástica, a peça que poderia desmantelar toda a versão oficial. Venturelli afirmou que um colega, um cirurgião do hospital, não apenas participou do procedimento, mas o filmou. Uma cirurgia de emergência, realizada em um ser não humano, teria sido registrada em vídeo. Uma prova física, uma evidência irrefutável que, se realmente existir e for encontrada, tem o poder de reescrever a história. O que realmente aconteceu em Varginha? Foi um caso de histeria coletiva e erros de identificação, como sustenta a versão oficial? Ou o Brasil de fato esteve no centro de um dos maiores eventos ufológicos da história? Um segredo que seus arquivos militares ainda guardam as 7 chaves? A alegação da existência de uma filmagem perdida sugere que a verdade não está apenas lá fora, mas talvez aqui mesmo, em uma fita de vídeo esquecida, esperando o momento certo para ser revelada e mudar tudo o que pensávamos saber. A história de Varginha está longe de terminar. Comente abaixo qual outro caso, ufológico ou mistério militar você quer ver investigado no próximo vídeo da Divisão Aérea Ômega. E para não perder nenhuma atualização desta e de outras investigações, não se esqueça de se inscrever no canal.